Fala, incógnitos seres, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Mundo Incógnitos e hoje, para falarmos de algo diferente, vamos falar sobre ufologia. Semana passada teve um evento na Câmara Municipal de Campinas em comemoração ao Dia Mundial da Ufologia, com a presença do ufólogo brasileiro Edson Boaventura Júnior, falando sobre a história da ufologia e a casuística ufológica no Brasil. E claro, eu estava lá como Mundo Incógnitos fazendo umas perguntas para o Edson. Então, se inscreva no canal, ative as notificações e vamos para o vídeo! Provavelmente bem curiosos, né, e até atemorizados como esses objetos voadores não identificados que foram propagados ao longo do tempo. Nos Estados Unidos a gente tem um tal de Spook Light, né, que era uma luz que aparecia nas estradas, aí o pessoal falava, depois se transformou em carro fantasma, né, uma luz misteriosa que era vista, causava medo, tinha gente que pensava que aquilo era uma assombração, que era um fantasma de alguém que sofreu um acidente ou que foi assassinado ali. Então tinha várias histórias, mas a gente sabe que se trata do fenômeno ufológico, das sondas ufológicas que já no passado eram avistadas. O Spook Light, por exemplo, ele tem alguns periódicos que datam de 1800 e pouco, que já falavam a respeito desse fenômeno que acontecia nos Estados Unidos. Né, no Missouri, né, em Arkansas, né, em vários lugares, Oklahoma também, a Rota 66 norte-americana. Na Carolina do Sul, 6 de janeiro de 2022, que mostra uma nave-mãe e vai sair do lado direito dele o mesmo objeto que a gente filmou lá na Ponta Negra. Pode ver que é o mesmo objeto vermelhinho. Esses dois vídeos eles já foram analisados e foram dados como autênticos. Tanto esse da Carolina do Sul, quem analisou foi deixa eu lembrar o nome, Vanderlei Cronin, que é lá do Rio Grande do Sul, e ele deu como autêntico. Então aí a gente viu a nave-mãe e a nave sonda, né, saindo pela direita.
Então, centenas de fotos e milhares de páginas produzidas pela FAB, pela Força Aérea Brasileira, que trabalhava conjuntamente com os americanos naquela época, na década de 70 e 80. Trabalharam aqui no Brasil, pegando tudo que a gente tinha até 1984, lá na região do Pará, Maranhão, Tocantins e Amazonas, estado do Amazonas. Boa noite a todos, boa noite Edson, um prazer pela terceira vez acompanhando você aqui em Campinas. Eu sou Vinícius, sou psicólogo, também estou representando meu podcast no YouTube, que é o Mundo Incógnitos, tá? E brevemente, rapidamente, só deixando registrado que tive a honra, né, de interessar o Edson há uns 2 anos atrás, um relato de um avistamento que tive aqui em Campinas, né? E na época foi em 2015, ou seja, lá se vão 10 anos, né? Você até tinha perguntado, você ainda tem o vídeo? Não tem? Infelizmente não tinha. Na época eu havia encaminhado aquele vídeo para hoje o nosso falecido Júlio Lobo, que era o responsável do Observatório Capricórnio aqui em Campinas. E como psicólogo, e diante daquele avistamento que tive, eu fiz uma leitura naquele momento, porque lógico, como você colocou ali, a pessoa fica toda entusiasmada, fica naquela histeria. Eu posso te dizer, sei o que vi, mas não sei o que era. Era luzes, depois apagou, ficou a nave. E a pergunta que eu faço para você é a seguinte, mediante desse ponto de vista meu como psicólogo, tá? Fazendo uma leitura eu consigo ver que aquilo era uma coisa totalmente diferente, aquilo que nós entendemos como tecnologia conhecida nossa, pode ser extraterrestre naquele caso, ou pode ser uma tecnologia militar. Tudo isso que está sendo, nesses últimos anos, colocado na imprensa, principalmente com a abertura ufológica, isso é uma preparação para, em termos sociais, para que as pessoas passem de uma forma, você ver com uma maior naturalidade os fenômenos ufológicos, para que quando isso houver de fato a grande abertura, todo mundo vai dizer, normal, tudo bem. Olha, boa a sua questão. É assim, a hora que tiver o reconhecimento de que vida extraterrestre existe em outra parte do universo e que esses seres estiverem aqui convivendo com a gente normalmente, nós deixaremos de ser seres terrestres e passaremos a ser seres cósmicos. Então, toda essa preparação, ela é para que haja uma abertura na nossa mente, para que quando isso acontecer, não haja um choque tão grande. É que a gente consiga quebrar esse paradigma de uma forma mais normal. E eu tenho plena convicção que o ser humano, ele vai encontrar o seu caminho. Isso vai ser um baque no primeiro momento, mas depois a gente encontra novamente o nosso caminho e continuamos prosseguindo, só que com uma mente bem mais aberta, bem mais cósmica. Então esse vai ser o nosso momento seguinte. E todos que divulgam seriamente a ufologia estão colaborando para esse momento que vai ser histórico da humanidade. E mais especificamente ainda sobre a tipologia deles, né? Me parece que existem tipos, eu não sei qual é a palavra técnica aí, de seres que são avistados em diferentes locais e tempos também, né? Como você mostrou aí. Então, os Greys, os nórdicos. Mas me parece que a tipologia dos seres de Varginha, me parece que foram identificados somente em Varginha. Então, minha pergunta é essa: você tem essa tipologia em outros avistamentos e contatos? Temos sim. O caso Varginha não é exclusividade de Varginha, né? Se divulgou muito aquele ser marronzinho, olho vermelho, com calombinho, né? Esse ser foram os mais divulgados lá porque foram capturados. Além desse, foram capturados seres peludos, com calombinho também e olho vermelho, só que tinham pelos no corpo, sem roupa, tanto um tipo como o outro. Junto, naquela época de Varginha, em 96, foram vistos Greys, cinzento com olho preto. Nenhum desses foi capturado. Os capturados foram só os marronzinhos de olho vermelho e os marronzinhos peludos de olho vermelho.
Aonde que já apareceu o caso Varginha? Outras cidades de Minas já teve esse caso. O caso Cláudio, por exemplo, apareceu na antena 5 seres iguais o de Varginha. Existe casos na Paraíba, com o caso Varginha, no México, nos Estados Unidos, na Espanha, né? Tem um caso que eu divulguei num vídeo meu lá no canal, é um caso espanhol, o ser ficou inclusive agachadinho que nem a criatura de Varginha, né, que as meninas viram lá no terreno baldio. Então não é uma prerrogativa do caso Varginha esse tipo de ser, embora ele corresponde a apenas 5% dos casos mundiais. O ser de Varginha, esse mamãozinho, a gente acredita que seja uma espécie de cachorrinho do ET, um robô biológico, alguma coisa assim que não tinha tanta inteligência e que possivelmente era subalterno aos seres greys ali, né, os cinzentos de olho preto, que estavam na cena de Varginha, embora esses cinzentos não foram capturados, mas apareceram por lá, sim. Os peludos já deram azar, né? Alguns foram capturados e outros chegaram a ter até luta corporal. Vou contar um caso aqui, em Passos, né? Porque não apareceu só em Varginha, várias cidades lá em Passos. O Luciano, que é um jovem, entrou em luta corporal com um desses peludos, só que a imprensa levou o assunto para o lado folclórico, dizendo que ele tinha entrado em luta com um lobisomem, né? Já que era tudo peludo, então era um lobisomem, e só que na verdade era uma daquelas criaturas que estavam perdidas ali devido ao abate da nave que aconteceu lá em Varginha. Então tem vários tipos. O tipo de Varginha, como eu falei, 5% apenas. O nórdico, que é parecido com o ser humano, 15%. E o Grey, né, que pode variar de estatura, 2 metros, baixinho e tal, o Grey, 80% dos casos. O Grey é o que faz a abdução, é o que está envolvido mais no serviço operacional, né? Agradecer a tua presença, é um prazer muito grande estar aqui hoje com todo mundo, poder absorver muito mais informações. Eu tenho uma dúvida que nem sei se é tão pertinente, mas qual a sua opinião a respeito do Bob Lazar? De todas as controvérsias. Eu assisti muita coisa, li muita coisa, eu não cheguei a uma conclusão, quer dizer, cheguei, mas não quero falar, eu queria saber a sua. O Bob Lazar, se ele falasse 100% verdade, ele já teria morrido, ou já teriam matado ele tranquilamente. Então, aí acho que eu já estou respondendo para você. Ele falou meias verdades e meias mentiras de forma a se preservar a vida dele. Sofreu muitas retaliações por conta de ter falado algumas verdades, mas algumas mentiras foram que salvou ele de não ter sido apagado até hoje. Por que isso? Porque a desinformação do meio militar e de inteligência ela é algo normatizado. E aí o Bob Lazar está fazendo isso de forma gratuita. Então, coisa que o governo, os militares, o Pentágono e tudo mais, agradece, né? Então, deixa o cara lá. Eu falo essas verdades aqui, mas verdade a gente não mede, porque informação verdadeira, quando ela vaza, é informação comprometida na linguagem militar. Se tiver algum militar aqui, sabe o que eu estou falando. Então, informação comprometida vazou. Então, você não vai mexer mais com aquilo. Vazou. Agora, se eu puder contaminar aquela informação com desinformação, eu quero tomar bastante cuidado com desinformação e fazer isso, o que eu vou fazer? Eu vou tirar as pessoas da verdade, do foco daquele negócio. Então, ela vai começar a andar pensando que aquilo é verdade, mas está indo cada vez mais longe da verdade. Então, Bob Lazar é aquela coisa, ele trouxe para a verdade, depois ele saiu um pouco, hoje ele está, né, dizendo. Alguns postinhos novos, alguns os mesmos, e eu vou entrar em contato com vocês durante essa semana, porque a gente tem um evento que vai acontecer em novembro. Eu vou passar informações para vocês, para quem deixou o WhatsApp, tá bom?